Faltando 5 minutinhos para as 11 horas, estamos com o programa Algo a Mais ao vivo aqui no 27 e tenho aqui meus convidados, você que ligou a TV agora, vou apresentar tudo novamente, tá bom? Estou aqui com a Caroline Mazotti, que é psicóloga, Dr. Marcelo Maia, que é endócrino, e o Paulo Fanaia, que passou por uma cirurgia bariátrica, porque hoje o tema é cirurgia bariátrica, mais conhecido também como redução de estômago, né? Sim. A gente estava comentando aqui no intervalo que muitas pessoas ansiosas, as pessoas que sofrem de depressão, já sofreram, enfim, essas pessoas, elas podem fazer, são indicadas para fazer cirurgia, porque a gente sabe e ouve falar muito que as pessoas algumas pessoas após a cirurgia ficam deprimidas, ficam mais ansiosas já do que já eram. É assim que funciona, Dr. Marcelo? Na verdade, esses transtornos psiquiátricos não são contraindicação para a cirurgia. O que precisa é ser feita uma avaliação prévia muito bem feita. O ideal é que o paciente esteja compensado, né, ou seja, ele não esteja num processo depressivo ativo, né, a ansiedade esteja controlada. A gente até opera alguns pacientes com doença psiquiátrica mais grave, esquizofrênico, etc. Às vezes precisa, desde que ele esteja bem compensado, não tem problema. E o acompanhamento pós-cirurgia tem que ser feito até mais intensivamente, porque não é a cirurgia que desencadeia o problema psiquiátrico, porque na verdade o paciente já tem uma personalidade ansiosa, deprimida, e aquela compensação que ele tinha com a comida é que vai desaparecer, e aí ele vai buscar outra compensação. E às vezes é o álcool, é a droga, é a compulsão por compra, né? E aí vai trazer o outro transtorno que precisa ser acompanhado. E esse paciente percebe que ele está fazendo, que ele está buscando uma outra alternativa? Não, muitas vezes ele não percebe. A família percebe, os outros profissionais, mas ele não. Ele acha que está tudo bem, até porque às vezes o álcool traz uma tranquilidade para ele, ele fica relaxado, né? Então, ele tem uma dificuldade de perceber isso, né? E você tem que ter esse cuidado para não deixar ele entrar nesse ciclo, porque às vezes é difícil você resgatar o paciente quando ele entrou num quadro de alcoolismo já importante, né? Porque a gente foi uma troca que não valeu a pena, né? Exatamente. A famílias te procuram para falar sobre isso, falar sobre o paciente, porque o paciente realmente, ele mesmo já te procura para falar dessa... É que na verdade a reeducação total, né, não é só com o paciente, é com a família também, porque a pessoa tem que a família tem que estar preparada, né? Os hábitos do paciente vai mudar muito, a alimentação vai diminuir, tem que ter uma paciência com ele, porque muda tudo na vida dele. Então, assim, a família tem que estar preparada também para poder acompanhar essa mudança, principalmente na reeducação alimentar, porque às vezes vai ver a pessoa está comendo menos, devido à cirurgia, fala assim, não, você não está comendo nada. Não, come mais um pouquinho, está faltando comer isso, está faltando comer aquilo. Acaba induzindo a pessoa a comer mais, né? É porque é acostumado, né? Então, justamente por isso tem que ter esse acompanhamento. E como a gente estava falando, né, a respeito da compensação, né? Tem que ter acompanhamento, o acompanhamento é importante por causa disso, para não deixar a pessoa ter recaída, né? Por causa da ansiedade, é muita. Junta com o pós-cirúrgico, que já é difícil, tem dores, às vezes pode ter alguma complicação, então qualquer coisinha assim pode ser uma recaída para ele, né? Para o indivíduo, no caso. Pois é, e o Paulo, ele emagreceu 20 quilos. E a gente percebe algumas pessoas que emagrecem muito. Quer dizer, aquilo já estava pré-definido, quantos quilos vai emagrecer, porque eu conheço pessoas que estão magérrimas, até demais. Sim, a cirurgia, ela proporciona uma perda de peso de até 40%, 50% do excesso de peso que a pessoa apresenta, né? Então, às vezes, perde 40, 50 quilos, né, que dentro daquilo ali. Agora, algumas pessoas, principalmente mulheres, a gente vê, ela aproveita essa coisa de estar comendo pouco e de não ter muitas vezes fome, né, porque a cirurgia, às vezes, tira realmente a fome e quer forçar um pouquinho a perda de peso a mais, né? Aproveita uma dieta. Acaba... já fica com uma reserva para depois exagerando e, às vezes, até desnutrindo, né? A gente pega... É difícil a gente ver isso com homem no consultório, mas mulher... deficiência grave de ferro, de selênio, de outras vitaminas, porque elas acabam restringindo tanto a ingesta calórica para ficar bem magra, porque é uma cobrança maior em cima da mulher, né? E acaba desnutrindo. Então, muitas vezes, também já começa a virar um transtorno, né? Já vai quase para anorexia, né? Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado também. Isso às porque vezes... a sociedade cobra muito mais da mulher. Eu já vi pessoas que eu pensei comigo assim, ela ficava melhor gordinha. O nosso modelo de beleza é a mulher magra. E muitas vezes, se ela ficar um pouquinho
pouquinho acima daquele peso que ela tá, ela vai ficar muito mais bonita. O rosto parece ficar mais saudável, fica mais, né, parece estar com mais saúde. Exatamente. E nosso padrão de beleza não é esse. E essa deficiência da alimentação, né, principalmente em mulheres, você pode notar às vezes que pessoas que, na maioria das vezes mulheres que fez a cirurgia, ela fica até com a aparência física de doente, fica pálida, né? Você já olha, realmente emagrece muito aqui, né? Fica bem magrinho mesmo. Por isso é importante realmente a suplementação das vitaminas, dos suplementos e a dieta bastante balanceada, tem que estar comendo nos horários que a nutricionista recomenda, tudo para manter uma alimentação equilibrada e não ter perda de nutrientes, né? Porque você reduz caloria, mas os nutrientes têm que estar sendo fornecido na quantidade correta, né? Paulo, você é disciplinado? Eu sou. Eu já entrei nessa fase, depois de um mês da cirurgia, eu já entrei na fase, por exemplo, dos suplementos. Vitamina, tem que tomar. Você tem que seguir a risca. Sim. Se você não seguir a risca, você vai enfraquecer, sem dúvida. Então, é aquela história, você tem que estar bem preparado para fazer a cirurgia. As pessoas, quando te olham, comentam, nossa, você tá magro, o que você fez? Comentam? Comentam. Você acha isso bacana? Eu acho legal. Eu fico empolgado. Ai, que bom. Mas o mais legal de tudo é você poder usar as roupas que você já não usava há mais de 15 anos, 10 anos. E conseguir amarrar o sapato, né? Eu ganhei uma jaqueta uma vez, uma jaqueta muito linda. E aí engordei, já não usei mais a jaqueta. Depois falando, só para queirar. Vamos jogar fora essa coisa aí, fica aí. Não joga fora, um dia não vou usar isso aí, né? Fala que vai usar nada. Passou o tempo. A jaqueta voltou, tá só. Tá, o nome de X da jaqueta, tá lá bonitinha, guardada. Tá usando. Isso é muito bacana. E até aqui a gente está falando muito da questão da cirurgia bariátrica ligada à saúde. Sim. Mas existem muitos casos, eu acho até que está crescendo, é uma coisa que me assusta um pouco, das pessoas fazendo puramente por estética. Sim. Isso é um problema que a gente tem visto, a banalização da cirurgia, né? Então, que a gente vê com todo procedimento na área médica, né? Seja estético, seja cirúrgico, muitas pessoas acabam engordando para poder fazer a cirurgia, né? Recentemente eu vi até uma paciente que, não sei nem como que ela conseguiu operar, porque acho que ela tinha que engordar uns 30 quilos para poder operar. Ela me falou, olha, eu vou para o doutor Anselmo fazer um check-up porque eu fiz a cirurgia bariátrica. Mas como que ela fez cirurgia bariátrica, né? Não sei qual, ela deve ter engordado muito para poder fazer isso. Porque se não estiver naquele peso que você mórbido, né? Não é indicado. Não é indicado. Não faz mesmo, exatamente. Né, então, muitas vezes as pessoas fazem isso de ganhar peso, principalmente mulheres, né? A gente vê isso, mas isso que eu falo, a pressão social a cobrança, leva a fazer coisas radicais, né? E com isso você acaba tendo complicações em pessoas que não precisariam estar fazendo a cirurgia, porque é um procedimento cirúrgico, tem as suas complicações, tem risco de embolia, tem risco de trombose nas pernas. Então, tem risco de pneumonia pós-cirurgia. Então, é uma cirurgia que deve ser feita para quem realmente precisa, né? Então, por exemplo, no caso do Paulo, ele tinha um monte de doenças associadas. Ele operar e perder peso vai ser muito mais benéfico do que ele ficar com esse monte de doenças que ele estava. Agora, você pega uma mulher de 30 anos que está ali com 10, 12 quilos a mais, não tem doença nenhuma, você vai fazer uma cirurgia radical, é muito mais risco do que a situação que ela está no momento, né? Com certeza. Então, mas é uma coisa que está aumentando muito, né? Sim, e é assustador que eu me recordo de ler uma vez uma matéria de uma artista, né, conhecida, e que ela declarou, quer dizer, publicamente, que às vezes me assusta mais, que são pessoas que têm uma influência na opinião das demais, que falaram, o que você faz para manter a boa forma? Você faz dieta? Ela falou, minha dieta é meu cirurgião plástico. Né? Ou seja, ela engordava e ali fazia lipo, engordava e ali fazia lipo. E o que me assusta quando eu vejo esses casos das pessoas que entram numa cirurgia bariátrica puramente por estética, eu já vi casos até de pessoas muito novas, tipo assim, pessoa de 18 anos que não era uma obesa mórbida, que poderia de repente se dedicar a uma atividade física, procurar uma nutricionista, fazer uma alimentação, optar pela cirurgia, porque é um caminho mais fácil. E será que é um caminho mais fácil? Pois fica a dúvida, né? Por causa, pelas consequências que pode trazer, né? Como o doutor estava explicando. E também por não estar preparada, né? Imagina até emocionalmente, muito jovem. Uma pessoa de 18 anos, sem necessidade, né, médica, assim, vamos dizer, de fazer uma cirurgia, está se submetendo a isso por causa de estética.
E será que essa pessoa está preparada daqui a pouco, se ela acha que esse é o caminho mais fácil e não se cuidar? Por exemplo, o resultado é instantâneo praticamente, mas daqui a pouco ela não se cuida e retorna, vai fazer outra? Sim. O que acontece, Lógico. né? Então, assim, é complicado. A gente estava falando aqui da bebida, né? Da pessoa começar a beber. É aquela pessoa que já bebe e a pessoa que fuma. Ela pode se submeter à cirurgia bariátrica? Pode. Na verdade, assim, o alcoolismo ativo, eu falo que seja patológico mesmo, como vício, é uma contraindicação, a gente quase que absoluta. O paciente tem que entrar no tratamento, tem que se tornar abstinente para poder fazer a cirurgia, né? Porque a gente sabe que a tendência é ficar pior depois da cirurgia, então a gente não indica. O cigarro não é contraindicado, a gente só recomenda que o paciente pare no mínimo uns 30 dias antes da cirurgia para evitar o risco de eventos cardiovasculares, né, na cirurgia, bem como também a suspensão de anticoncepcional para as mulheres, porque também o anticoncepcional aumenta risco de trombose e outros eventos cardiovasculares por causa do procedimento cirúrgico, né? Mas não é uma contraindicação absoluta. A gente está falando de mulher aqui, a mulher pode engravidar depois da cirurgia? Pode, a gente recomenda esperar no mínimo 2 anos, que é essa fase de estabilização, e que ela esteja totalmente compensada a parte nutricional, das vitaminas, tudo, né? Para aí fazer a tentativa de engravidar. Já tem vários trabalhos mostrando. Existe uma discreta perda de peso das crianças, quer dizer, são um pouquinho mais leve do que os filhos das mulheres que não operaram, mas no geral não tem grandes problemas de saúde em comparação com as outras mulheres. E, Marcelo, fala uma coisa, alguns pacientes perdem cabelo, as unhas ficam quebradiças, e por que isso acontece? É puramente por deficiência nutricional, né? Não fazem a reposição adequada, é uma questão de indisciplina, né? E não toma as vitaminas, não volta regularmente para fazer os controles, e aí quando você vai ver, está com nível baixíssimo de ferro, de zinco, e aí você tem que fazer, às vezes, até injetável na veia para fazer a recuperação. E principalmente a mulher, na fase que ela está menstruando ainda, como ela perde muito sangue, então os nutrientes vão, além de não absorver bem, ela está perdendo todo mês, né? E aí tem realmente quadros que a gente vê que cai muito cabelo, dente fica muito fraco, a pele muito ressecada, a unha quebra muito. Então, dá um quadro de desnutrição importante se você não faz a reposição que a gente recomenda, né? Então, tem que ter essa disciplina para tudo, né? Eu falo sempre para o paciente, vai trocar um monte de comprimido para diabetes, colesterol e hipertensão por um suplemento de vitamina. Eu acho que é muito mais tranquilo, porque a gente toma vitamina mesmo quando está saudável, né? Então, não tem problema estar tomando. Agora, tem gente que é meio rebelde, você sabe que não gosta de tomar nada, né? Verdade. Mas é preciso, tem que fazer a suplementação, porque a absorção ela é diminuída. Então, você tem que dar um aporte maior de vitaminas para poder absorver a quantidade necessária. É a falta de consciência, né? Acreditar que só a cirurgia vai ser suficiente para acabar com aquele problema que ela tinha. A mudança da cabeça sempre que a gente está falando, né? O ideal é uma equipe multidisciplinar envolvida com o paciente. Isso. No pré, né, durante e no pós-operatório. Eu passei por 6, 7 médicos. Sim. Médicos e nutricionistas. Sim. Né? Eu passei por psicólogo também. Então, passa por vários profissionais. Então, quer dizer, você tem que chegar lá e já estar ciente de que vai mudar a tua vida completamente. E muda completamente. E para ter esse apoio, né? Precisa isso. Ter muda esse apoio. completamente a sua vida. Você Outra coisa, de que forma que você escolhe, até para as pessoas que estão em casa, né, e estão pensando em fazer a cirurgia, de que forma que você escolheu o profissional para fazer a cirurgia? Você, pela simpatia, porque alguém já tinha feito com ele? Conversando com outras pessoas. Conversando com uma amiga, uma professora, e ela falou, procura esse médico, é muito interessante, ele é bom, tá, acompanha bem. E eu fui, fiz a consulta, passei por todos os profissionais, você entendeu? Fui recomendado por uma outra pessoa. E você sentiu segurança, porque Nossa, tem que sentir, né? Acho totalmente. que faz parte, Isso é sentir segurança no início da profissional. conversa, ele já colocou para mim, olha, vai mudar a sua vida, você tem que ver se você realmente quer. Não é fazer só por fazer, você tem que se preparar. E aí eu me preparei. Fui, não me arrependo. Não me arrependo. Isso é bom, né? Porque a gente tem uma pessoa falando sobre esse assunto que fez aqui, né? São 40 dias que eu fiz a cirurgia, mas estou sentindo-se super bem.
Mas eu acredito que esses 40 sejam dos piores, porque esse início de começo, adaptação... né? Os piores, os 10 primeiros dias. A alimentação é só líquida no início? Só líquida. Só líquida. E tem aquela coisa, hoje eu não sinto fome. Eu não sinto fome e já não estou sentindo mais aquela vontade. No início, nos primeiros 10 dias, eu sentia muita vontade. Eu vou contar para vocês o que aconteceu na minha casa. Eu recebi com o 5º dia de operado, eu recebi visita em casa. Ninguém te levou bombom de presente, não. Pior. Salgadinhos, filhotinhos na hora. Pior. Aí o que aconteceu? Os filhos saíram e foram comer algum lanche e vieram com uma sacola de baguncinha. E 2 pessoas comeram lá em casa. Eu já fiquei assim, né? Pão, 5 dias. pão Aí, ali. de repente, o pessoal com fome, a minha esposa falou, não, vou assar um bolo de queijo. Eu sou apaixonado por bolo de queijo, né? Maltratado. Estou lá sentindo o cheiro do bolo de queijo. Aí, de repente, chega aquele bolo de queijo na minha frente e eu não pude comer. É isso que é complicado. Ah, mas eu fiquei irritado. Fiquei irritado. Aí entra o acompanhamento Aí emocional. eu fui, tomei um remédio para dormir e fui dormir. Uhum. Passou, no dia seguinte já passou à vontade. Então, nesse caso, a família tem que, né? O ideal é exatamente. Você não pode receber visita. E a esposa não pode fazer bolo de queijo, os filhos não podem comer perto. É como quando tem alguém na família que tem uma doença celíaca, alguma coisa que não pode. O ideal é que todo mundo entre naquele regime e de vez em quando quer comer, sai, come fora, para poder ajudar. Todo mundo quer fazer a coisa deliciosa e bota um coitadinho na ponta da mesa. Você vai comer essa raçãozinha aí, tá? Tortura, né? Eu, nos primeiros 10 dias, era só líquido. Eu não aguento mais nem ver falar em Gatorade. Né? Ai, maguinha aí. Mas, por exemplo, outro dia eu ouvi um caso, uma pessoa que tinha feito, né, era recente, e que estava adorando, porque falava assim, juntava a família toda e falava, vamos para a sorveteria tomar milkshake. Mas também é perigoso, porque aí entra o açúcar. Sim, não pode exagerar nessas coisas né? calóricas que são líquidas ou pastosas, que recupera peso também. Sim. Né? Eu já tive uma paciente que estava reganhando peso, e aí ela contou, pois é, doutor, eu estava precisando de ajuda, porque hoje eu comi 20 picolés de amendoim, ali daquele que a gente sabe, ali, né, gostoso. Falei, 20 picolés de amendoim, mas também não tem jeito, né? Aí eu falei, você comia 20 picolés de amendoim antes de operar? Não. Eu falei, então por que você faz isso hoje? A pessoa não consegue nem responder por que faz isso, entendeu? Então, assim, adote-se hábitos para compensar, que nem eu falei. Então, e eles não se dão conta, né? Vai comendo, derrete, passa, vai, né? Isso aqui passa, entendeu? Então ela começa a escolher coisas que derretem. Tem um episódio que aconteceu comigo com relação a sorvete também. Acho que uns 15, 20 dias da cirurgia. Aí a minha esposa comprou um sorvete light da Molico. Muito gostoso, por sinal. Aí eu fui experimentar, né? E gostei. Falei, nossa, tá gostoso. Posso comer um pouquinho? Posso. Passei mal. Mesmo sendo light. Sim. Aí fiquei meio cismado. Agora nem autorizado a tomar um sorvetinho. Não. Você vai descobrindo o que faz bem, o que faz mal. Você vai se adaptando. A gente sabe que também, com o passar dos meses, a tendência é ele tolerar melhor os alimentos, né? O organismo vai se adaptando, aí cada vez ele vai comendo melhor, mas sempre dentro de uma quantidade muito menor do que ele estava habituado. Né? Hoje, na minha situação, o que mais me incomoda é a água, por incrível que pareça. Que engraçado isso, né? Mas o doutor vai explicar pra gente depois, no intervalo. Isso. Né? Pode ser, Marcelo? Pode explicar ser. por que faz tão mal para ele a água e se para outros pacientes também fazem. A gente vai para o intervalo agora, Algo a Mais volta já já, e você pode mandar a sua pergunta através da nossa fanpage Algo a Mais ou do nosso WhatsApp 8405-3791 e eu volto já já.